voltamos com Aqui Esportes, hoje recebendo 3 feras, hein? 3 telespectadores, torcedores de América, Atlético e Cruzeiro que entendem muito de futebol, hein? Aqui conosco Isabela Santana, Roberto Luiz de Aguiar e André Guimarães. No bloco anterior, a gente comentou meio rapidamente, né? Eu falei que a gente ia deixar para comentar nesse bloco com mais tempo, com mais calma, a questão da ausência do Mineirão no segundo semestre, né? Desse ano de 2010. Até que ponto fez falta o Mineirão? Até você, né, Roberto, que mora em Sete Lagoas, conforme até já disse aqui, a importância para Sete Lagoas, né, de receber os times da capital lá na Arena do Jacaré. Que balanço que a gente pode fazer sobre essa questão do estádio, né, dessa... Faz muita falta, Paulo, na minha opinião, porque Atlético e Cruzeiro, o Mineirão para eles é como se fosse a própria veia, né? Eles já sabiam os caminhos do campo, a referência da torcida. É muito complicado você abandonar um estádio das dimensões do Mineirão e se readaptar a um estádio acanhado, como é a Arena do Jacaré. Eu acho que a grande confusão aí é que o Independência não podia ter fechado simultaneamente com o Mineirão, sabe? Faltou planejamento. Faltou planejamento. Para Sete Lagoas, lógico, a cidade adorou, até porque eu conheci a antiga Arena do Jacaré, que nos jogos do Atlético Democrata no Campeonato Mineiro é outro estádio. Duarte de Paiva. O Duarte de Paiva, que hoje virou até um supermercado e tal. E mesmo a Arena do Jacaré, que o Atlético enfrentou o Democrata no Campeonato Mineiro, é outro estádio, né? A cidade ganhou esse bem, o estádio é outro. Mas é um estádio para 20 mil pessoas. Aliás, nunca o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público também não deixa chegar aos 20 mil, não. É um estádio para 18 mil e pouco. Na verdade, o estádio seria para 25 mil, e eles só permitem 18 mil lugares. E você jogar num estádio para 18 mil pessoas... O campo é bobagem, né? Eles falam que é só coisa de referência, que é quase o mesmo tamanho. Mas a torcida, né? Você fica acanhado. A Arena do Jacaré lotado, você não pode extravasar, pular, porque senão você vai pisar na cabeça do torcedor que está embaixo ou do lado, né? Eu estava na inauguração da nova Arena, em 97, aquele jogo Atlético e Democrata. O Atlético perdeu, o Atlético sempre perdeu pro Democrata. 3-0 pro Democrata. Que o goleiro, se não me engano, o gol do Marcelo Pelé fez 3 gols e acabou com o jogo. Mas ficou bem melhor. O estádio melhorou muito. Melhorou muito. Mas não é a mesma coisa de um Mineirão. Até sobre isso, eu conversei com o Mauro Fernandes, técnico do América, e eu perguntei para ele essa questão da Arena do Jacaré. Ele falou, aconteceu com a gente o que não aconteceu com o Atlético nem com o Cruzeiro. Até quem citou isso também foi o Carlinhos Cruz, que é o assessor de imprensa do América, da MCE também. E eles falaram que o Cruzeiro e o Atlético reclamaram muito. Nós ficamos sem Mineirão, ficamos sem Independência, isso é muito ruim pra gente. Aí ficaram reclamando, e demoraram a se adaptar. O Cruzeiro até se adaptou mais rápido, mas depois teve que sair, foi pra Ipatinga, foi pra Uberlândia, o Atlético realmente não se adaptou. E o América não, o América fez a sua casa mesmo, né? Eu acho que até o estádio tem um pouco as características do Independência. Eu acho que essa foi a mudança, né? O América não lamentou, o América simplesmente fez da Arena do Jacaré a sua casa, né, André? O América aceitou que era ali o campo isso. Que a gente tem para jogar, que nós vamos jogar onde? Nova Lima, que não tem condição, no Firmeza? Não tem, nós temos que ir à Arena do Jacaré, então o quê? Nossos jogos vão ser na Arena do Jacaré, vamos aceitar e vamos para lá. E teve bons números lá. Teve, a América foi o que deu melhor lá, eu acho, assim... Foi o único que não saiu de lá. Os mandantes, mesmo com torcida pequena. A torcida levou um tempo para acostumar lá, porque ficou aquele negócio da Atlético reclamando, aí o torcedor que já é mais acomodado, fala assim, os caras estão lá reclamando, o negócio é super longe, tem pay-per-view. Não teve alguns horários, não é? Não, os horários são 9h45. Os horários são muito bacanas, né? Pra você ver jogo, você chega em casa 1h30 da manhã, você não tem que trabalhar no outro dia, né? No caso do Atlético, por exemplo, com a campanha pífia, ninguém vai até lá para... E até sobre a torcida, André, a gente até conversou disso num outro programa especial, mas hoje falar para o torcedor de novo, aproveitar a sua presença aqui. O América tem uma torcida simpática, que todo mundo gosta, você falou das crianças, dos idosos, mas durante todo o Campeonato Brasileiro, o América fez uma boa campanha, sempre se manteve entre os primeiros, a pior posição foi a 9ª, mas sempre se consolidou ali entre os primeiros, com muitas rodadas no G4.
Mas a torcida do América mesmo abraçou só na reta final, a média de público 500, 600 torcedores. Mas depois contra o Avaí, ou contra o Sport, contra o Bahia, a torcida compareceu em peso. Em Campinas, como você disse, também compareceu em peso. E viajou no Santa Teresa, no mercado de Santa Teresa, mais de 1.500 torcedores. Mas por que você acha que demorou muito para a torcida abraçar o time? Eu acho que o fator distância foi um determinante, assim como o fator horário também foi. Mas não só isso. A torcida do América não é que deixou de abraçar o América, ela deixou de comparecer na Arena do Jacaré. É aquilo que eu falei, ele achava que era longe, é difícil. Às vezes não era, mas a pessoa fica com aquilo na cabeça, aquela imagem que é longe. E a torcida do América é a torcida de Belo Horizonte. Não é igual Atlético, não é Cruzeiro, que tem torcida em Sete Lagoas. A torcida do América é de Belo Horizonte, é uma parte de Contagem, alguma coisa de... mas é uma torcida daqui, desse miolo aqui de Belo Horizonte. Ele não tem torcida, então o torcedor tinha que deslocar realmente para lá. E não é tão fácil deslocar. Quem tem carro vai, é mais fácil. Mas você pegar um ônibus na praça da estação, para você chegar lá, para depois voltar para casa de um ônibus, para você chegar aqui, sei lá, 1h30 da manhã, para depois pegar um outro ônibus para casa, é realmente muito difícil fazer isso. E como a América virou uma atração na Série B, o que eles fizeram? Joga o América para 9h50, põe o jogo isolado. Nós não jogamos sábado, nós jogamos, acho que contra o Curitiba no retorno e depois só contra o Sport. Quando foi no sábado, jogou umas 3 vezes no sábado, às 9 horas da noite. 9 horas da noite, horário super legal também, né? Ninguém tem compromisso sábado à noite, né? A gente pode jogar nesse horário, muita gente boa aí. Mas foi no embalo de sábado à noite, de sexta à noite, de terça à noite. Pra falar a verdade, esses horários da Série B são bem legais, sábado e sexta, assim, eu gosto bastante. Agora depois sai. Tomara que eu nunca mais tenha eles, mas assim, que eu achava legal, já pegava em esquema ali de sexta à noite. Agora a gente espera que em 2011, pelo menos, tenhamos uma independência o mais rápido junho, possível. né? Como já garantiram aí, porque antes era janeiro, né? Então, depois Na verdade, antes era outubro desse ano, né? Agora passou para junho, né? Agora pra vocês, Isabela? Junto. Questão da arena, né? O Pedro Cruzeiro que chegou aí para Ipatinga, Uberlândia, retornou a Sete Lagoas. Mas precisava, né? A torcida estava com muita saudade do time. Eu acho que o Uberlândia era interessante, sim, né? Eu acho que até mesmo para conquistar os torcedores de lá. Infelizmente, por conta da influência paulista, que lá é muito forte, a gente podia perceber isso com São Paulo. Te decepcionou naquele jogo contra o São Paulo? Tem mais torcedor do São Paulo? Nossa, eu fiquei jogando muito em casa, irritada. tem mais torcedor do adversário. Mas eu acho que a culpa mesmo é dessa influência paulista, não adianta. Isso é um processo, isso não vai mudar do dia para a noite. O Cruzeiro, você pode ter certeza que o Cruzeiro, nos jogos que ele fez lá, ele plantou uma semente na criança que tem 2, 3 anos, que foi ao estádio. Entendeu? O que acontece? O Cruzeiro passando da primeira fase de grupos da Libertadores, ele vai ter que jogar em Uberlândia. Não tem outro jeito. Há uma possibilidade. De aumentar em 166. 166 cadeiras na Arena do Jacaré para poder jogar até as semifinais na Arena. Complicado, né? É muito complicado. A torcida do Cruzeiro, todo mundo fala que é exigente, que não vai ao campo. A torcida do Cruzeiro, assim, no final, para mim, ela deu um show, sabe? Porque até o Zezé Perrella chegou a comentar, o próprio Cuca, o próprio Fábio, a torcida do Cruzeiro não comparece, né? Vocês estão vendo aí, depois do treino, antes de jogar contra o Corinthians. Você não acha que a torcida do Cruzeiro comparece só em momentos decisivos, ou não? Tipo assim, se o Cruzeiro estiver lutando, por exemplo, para ir na Sul-Americana, coisa que o Cruzeiro não costuma disputar, sempre disputando nas cabeças. Você acha que a torcida do Cruzeiro apoiaria? Eu sou muito, em relação a isso, eu sou muito assim, pragmático, vamos dizer. Eu acredito que se o Cruzeiro estivesse disputando para não cair, a torcida do Cruzeiro não iria a campo. É a forma de protesto dela. Ela não iria a campo. Como eu já te falei, está mudando esse perfil. Hoje você vê muitas crianças que são torcedores do Cruzeiro, muitas mesmo, não são tão exigentes mais, apoiam o time mesmo. Mas eu falo que se o Cruzeiro disputar uma Sul-Americana, disputar para não cair, com todo respeito ao Atlético, né, que tem uma torcida que é... Mas que tem uma torcida que vai a campo. Por exemplo, na Arena, quem bateu o recorde de público foi o Cruzeiro. Mas é uma questão que passa sempre. As pessoas torcem para o time por gostarem do time ou torcem para o time porque ele ganha? Pelos dois, nós temos paixão e temos títulos. Assim, tem quanto tempo que o Atlético não ganha nada e a torcida vai e tudo. Mas é o que aconteceu com o Corinthians, entendeu? Eu escutei uma coisa muito interessante de um empresário do futebol. Ele falou assim, é cult torcer pro Atlético. Por quê? Por que é cult? Porque é um time que não ganha nada há muitos anos, que a torcida lota o estádio, né? E aí a gente entra na questão de ingressos. A torcida do Atlético, o Calhau estava colocando ingressos a R$5, a R$20.
A diretoria do Cruzeiro estava colocando a 30. Não é fácil. Não é fácil, não é tranquilo. R$5. Não é tranquilo. Por que colocava 40 mil pessoas no Mineirão? Nós somos exigentes? Somos sim. Mas a resposta está aí. Mas você acha que a torcida do Cruzeiro, se colocar R$5 para o torcedor do Cruzeiro, você acha que manteria a média? Vai, eu acredito que sim, igual eu estou te falando, por conta dessas crianças que estão torcendo para o Cruzeiro, porque são muitas. A gente tem um exemplo básico aí, é a Toca, quando foi Cruzeiro, antes de Cruzeiro e Corinthians. Tinha muitas crianças, muitas. Gente que deixou de ir na escola, justamente para poder ir ver o time, entendeu? Então, assim, esse perfil da torcida do Cruzeiro está mudando justamente por conta disso. Porque nós ganhamos muitos títulos, tudo bem que tem 8 anos que a gente não ganha nada, né? Apesar de ter o Mineiro, que eu acho que ele serve como base para Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas, assim, cresceu muito. Em Belo Horizonte tem muitos torcedores do Atlético ainda, na capital. Barreiro, meu bairro, então, nossa senhora, tem muito atleticano, que é um bairro mais antigo, Cachoeirinha. Como é um bairro mais antigo, o Barreiro só tem atleticano. Então, assim, eu acho que vai sim. Justamente por conta dessas crianças que estão torcendo. Direito de resposta. Eu estou pensando ainda na questão do estádio já para 2011, porque vai se precisar da Independência, mas vai se precisar da Arena também. Porque os 3 times da capital jogando na Série A vai ter datas coincidentes, né? Você tem que viabilizar mais um estádio e não ficar restrito. E só uma coisa que muita gente criticou que eu não entendi. Cruzeiro e Atlético na Arena. Algum de vocês aqui acha que dá para ir as 2 torcidas? Então, eu acho que sim. Eu acho que não dá. Porque não tem divisão. O jogo contra o Flamengo já teve Independência. Mas o Independência também é outro. O Independência ele tinha uma divisão. É diferente, é um estádio um pouco... Lá as entradas são muito próximas. Lá no Independência era uma entrada de um lado da rua, a outra do outro lado. O portão 1 e 2 ficam do lado. As torcidas iam se encontrar. Sim, mas Peraí, só muita discussão aqui. No próximo bloco a gente vai continuar esse assunto quente. Tá vendo, Isabela? Você levantou aqui, que já terminamos, né? Nesse bloco o tempo já se esgotou, mas no próximo bloco a gente continua com esse assunto. Rapidinho, gente, não saia daí.